Fala aí pessoal, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12. Estreia do Turco Mohamed com empate. Bem lero-lero contra o Vila Nova, mas não tem muito outra coisa que se esperar, né? Eu fico pensando assim, na fase em que for precisar dar desculpa, né? O cara pode usar o gramado, que é péssimo, ele pode usar o pouco tempo de treinamento, ele pode usar que os jogadores quase todos são reservas e ele pode usar a falta de entrosamento. Nesse jogo tinha tudo isso junto, então, assim, eu acho meio desnecessário defender o Turco e os jogadores, né? Só lembrando que num momento mais evoluído do que esse, né? Em 2021, o Cuca pediu 10 dias, né? Pediu mais 10 dias depois de já ter feito alguns jogos e o time já vinha jogando antes dele, enfim. Então, para mim é mais fácil, honestamente, porque eu não ligo muito para Mineiro. É uma pré-temporada mesmo. E eu acho, honestamente, tem um mês que a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente ainda devia estar comemorando. E tem gente que já está realmente preocupado, irritado. Mas vamos lá. Turco entrou nessa situação, então é com isso que ele tem que lidar. Eu já sou passador de pano, normalmente, só quero comentar aqui a coletiva dele. Que, além de tudo, foi muito avacalhada, velho. A coletiva foi feita assim, colocaram esse backdrop aí pendurado na parede e começaram a gravar. Foi assim que ele conheceu o Campeonato Mineiro. Isso é foda. De Minas, o que você destaca de mais importante e que deixou você mais contente no jogo do Atlético hoje? Lo más importante que solamente con una semana de trabajo no hubo ningún jugador lesionado y también que pudimos conseguir el empate. El segundo tiempo fue bueno del equipo. El equipo mejoró el segundo tiempo y eso es lo mejor que uno puede decir. É isso, pô. O melhor que ele pode dizer é que conseguiu jogar e empatar esse jogo, velho. Ele tá falando de uma semana de trabalho, né? Mas de treino não deve ter uma semana. Deve ser parte física e tal. Mas não tem o que tirar de bom e também nem o que cobrar dele. Eu achei que a situação dele para responder essa pergunta já é incômoda, né? Conseguiu empatar, é isso mesmo. Cláudio Rezende da Rádio Tatiaia e Paulo Azeredo da Rádio Inconfidência, Rede Minas e TV Horizonte. Tony, para você, por que a equipe teve mais dificuldade em criar mais oportunidades no campo ofensivo? Me parece a mí que el campo, la grama, ¿no? La grama para mover la bola no estaba muy complicado, muy difícil y también el poco tiempo de trabajo que tenemos. Los jugadores están haciendo una parte física en este momento y un acondicionamiento, entonces también eso hace que el equipo esté un poco cansado. Ele confirma que o treinamento que ele está falando é físico, né? Condicionamento físico. E a grama, assim, a gente acostuma, né, velho? A gente está acostumado com esses gramados de campeonato mineiro e tal. Até campeonato brasileiro. Mas não é desculpa esfarrapada, né? Agora não, mas em algum outro momento isso pode... alguma coisa desse tipo, uma justificativa desse tipo pode parecer desculpa esfarrapada, mas não é, né? Os caras que chegam e imaginam, né, que o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, um time que chegou na semifinal da Libertadores, pô, você pensa num nível. E logo de cara, mete o cara no Castor Cifuentes, igual a situação lá do São Paulo, da mesinha de bar, né? Deve ser foda, isso aí deve ser um susto, assim, você fala, porra, o time joga um campo desse, puta merda. Marcelo Cardoso do Globo Esporte, menos de 10 dias de trabalho e você já teve seu primeiro jogo pelo Atlético. Qual a sua opinião sobre o calendário do futebol brasileiro? Sabemos que es muy longo el torneo, muchos juegos y estos primeros juegos nosotros los vamos a utilizar, sí, jugando a ganar, pero
dosificando los minutos a cada jugador, porque lo usamos como una preparación, como si fuese la pretemporada. Entonces vamos a estar en comunicación con los atletas para poder manejar el cansancio de cada uno y así ir jugando todos la cantidad de minutos que requiere la pretemporada. Esperemos en 3 semanas poder tener a todos con la misma cantidad de minutos y ya determinar já el equipo titular para que pueda jogar. Cara, isso é, assim, difícil contestar o Turco e vai ser difícil a torcida entender isso. Mas eu concordo totalmente com ele. Ele tá falando que vai dosar os minutos para cada jogador, ou seja, vai ter jogo em que vai entrar, eu imagino, né, que deve entrar um Nath, um Hulk e tal, e usar como pré-temporada. E é isso, pô. Ele falou, vamos entrar para ganhar, mas eu estou usando como pré-temporada. E eu concordo plenamente, considerando o meu pensamento genérico sobre o Campeonato Mineiro, é que um time com investimento desse, eu acho meio absurdo ter que disputar um Campeonato Mineiro, né? Não se faz um time desse para jogar Campeonato Mineiro. Mas também porque o Atlético foi um dos últimos times, né, a parar de jogar. Tem Atlético, Palmeiras e Flamengo e Atlético Paranaense praticamente jogaram em alto nível, disputando alguma coisa até o final. Os outros, né, que brigaram para não cair, por exemplo, não jogaram em alto nível o ano todo, né? Tô falando que jogaram com intensidade de disputa de título, enfim. Então o Atlético foi um dos últimos times a parar e por isso prorrogou as férias dos jogadores. A maioria dos times que normalmente, né, os times do Mineiro já começam mais cedo, nesse caso eles começaram muito antes do Atlético e é normal que isso aconteça, pô. Igual eu falei, pra mim a gente ainda devia estar comemorando até hoje, né? Não preocupando com o resultado da primeira partida. Mas se ele tá pedindo 3 semanas aí para ficar, né, usando como pré-temporada, é bom a gente colocar isso na cabeça, assim, começar a se preparar para passar uma raiva, perder um jogo ou outro na primeira fase de Mineiro e pensar que o ano passado foi assim. E o que você acha? Deu certo ou não deu? Marcos Botelho, da Rádio da Massa. No segundo tempo, você fez algumas modificações na estrutura do time e isso levou a mais posse de bola. O Zaratio acabou ditando um ritmo no meio de campo. Pela primeira observação, o que o Zaratio pode representar para o seu trabalho? Se vio la jerarquía de Zaratio. Yo lo que entendí era que necesitamos más choco de medio campo, control de bola. El equipo no tenía control de balón y el segundo tiempo mejoramos en eso. Jugamos todo el segundo tiempo en campo rival y pudimos conseguir el empate. No permitimos transiciones, pero bueno, no estuvimos precisos a la hora de generar opciones de gol. Eso se va a dar con más trabajo, pero también es muy difícil en este tipo de gramas, están muy desnivelada, pero no es buscar una excusa, es lo que nos toca jogar. Com a entrada do Zaratio melhorou bastante, o Savarino também, mas vamos lá. Eu vi muita gente comentando do Fábio Gomes como se o cara tivesse jogado pessimamente. Ele errou um cabeceio, assim, né, de gol perdido, poder falar, não, perdeu um gol. Foi aquele cabeceio lá, o cruzamento bom do Borreiro. Agora, vamos olhar os caras que a gente sabe que jogam bem, que, né, foram muito bem ano passado, em algum momento da temporada, como o Dudu, como o Guga, como o próprio Savarino, o Nacho, quer dizer, o Zaratio. Esses caras erraram muito, velho. Eles erraram muito. Então, a mesma coisa que serve pro Turco, né? Para esse jogo, serve para os jogadores. Alguns ali estavam
tendo chance, né? Por serem da base. Os jogadores que vieram do Juventude, o Fábio Gomes. Bom, eu acho que ele nem pegou na bola direito. Ele especificamente é porque a galera já não gostou do cara. E eu acho isso terrível. Nunca vou apoiar isso. Motivo para criticar não tem. O cara pegou uma bola, errou o cabeceio e pronto. A bola não chegava nele. No segundo tempo, com o Zarate entrando e o Savarino também, melhorou um pouco a criação, mas também muito pouco. Eles erraram pra caramba. Então como que você vai cobrar do cara que tá chegando agora? Não dá, velho. Não dá. Quando você vê que os caras que você já conhece, já sabe que não tem segredo, né? Você já viu o que os caras podem fazer. Não conseguem atuar bem. Eu acho meio covardia. Minha opinião é essa. É covardia você pegar o cara que ninguém conhece, que você já não gostou, e falar, errou aquele cabeceio, sabia, é uma bosta, não serve. Não, é sacanagem. Dá pra saber quem já não gostava dele antes de ele jogar, né? E pra mim isso não faz sentido nenhum. Chegou no Galo, apoio, tomara que ele jogue muito esse ano aí e cala a boca de todo mundo. Vamos pegar pelos que a gente sabe que são bons, velho. Jogaram bem? Teve alguém que atuou assim, nível do Atlético de 2021? Nem chegou perto. Nem chegou perto. Ninguém. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Turco, qual foi a intenção da escalação do Castilho como primeiro volante, se o próprio atleta já declarou que não se sente confortável nessa posição? Pô, ele não sabe disso, né, velho? Provavelmente ele nem teve essa conversa. Se ele não gosta e precisa disso, vai lá e joga. E é o que precisa agora. Depois você faz o que você quer, pô. No, él tenía la dualidad con Cheche para entrar y salir en diferentes situaciones. Lo que pasa que Cheche tomó más la bola y se fue, y él se tuvo que quedar más fijo. Él tenía la posibilidad de poder moverse. No. Y también buscamos esa posición porque creemos que en esa posición puede tener más posibilidades de chocar. En otra posición de interior se le va a hacer muy complicado, pero bueno, son diferentes observaciones, está bien. Lauro Lopes, da TV Alterosa. O Atlético entrou em campo com um time bem alternativo. Apesar do empate no final, a equipe não criou muito. Faltaram um tempo de treinamento e entrosamento para a equipe? Eso es una posibilidad, que falta tiempo de entrenamiento, pero también mover la bola en esta cancha a mucha velocidad es muy difícil. Ele não gostou da grama mesmo. Eu imagino, velho. Deve ser um susto pro cara. Igual eu tô falando. O cara fala, porra, vou jogar no campeão de tudo em 2021. Aí chega o primeiro jogo, é num estágio desse. Pô, sacanagem. Uno necesita más tiempo para controlar el balón, entonces hace muy dificultoso. Y me parece que el máximo impedimento para nosotros hoy fue la grama. Ese fue el máximo impedimento. Pero hay que seguir trabajando y mejorando. Igor Assunção, da Rádio 98. Tony, sendo que o único jogador que você tinha de passe mais refinado era o Caleb e faltou isso ao time, por que ele não foi utilizado hoje? Porque utilicé otros jugadores. Tengo muchos jugadores. Era una alternativa en el último cambio por Yaya y decidí por Dylan, y Dylan consiguió el gol del empate, ¿no? Siempre cuando no juega algún jugador es el mejor, eso pasa siempre. Pero Caleb era una alternativa para intentar empatar el juego, y decidí poner otro centro atacante, como Felipe, creyendo de poder jugar las bolas a la espalda para que los extremos puedan quedar uno contra uno, y así se dio la jugada del gol, ¿no? Un balón largo de Saracho y Dylan quedó uno contra uno y dentro del área y pudo convertir el gol. Eso lo provocó que había dos centroatacantes, entonces el zagueiro no pudo hacer el cruzamiento. Aqui eu vou fazer igual não, deixa pra lá. Mas eu vou defender ele mesmo que ele não tenha se defendido. Ele fala que escolheu outro cara, que era pra lançar a bola nas costas da zaga e ficar um contra um, e aí acabou saindo o gol. Mas eu acho que ele nem sabe
qualidade do Caleb, assim. Esses caras nem a gente conhece direito, né? E eu também estranhei, né? Porque o Caleb foi importante no brasileiro. E foi um bom reserva no brasileiro, inclusive. Ele tá falando que escolheu outro. Mas o Felipe é mais atacante, né? A jogada do Zaratio, que ele tá falando que foi o plano dele e acabou dando certo, o Caleb conseguiria fazer. Eu acho que o Caleb conseguiria fazer desde o começo do jogo. Eu senti falta desse cara desde o primeiro tempo, que é o cara do meio que por onde a jogada passa e não tinha, né? Mas eu acho que é porque ele desconhece mesmo. E eu entendo se foi isso. O Betinho Marques do portal Fala Galo. Como você pensa mesclar o plantel com tantas competições e quanto tempo você acha ser suficiente para ver uma boa evolução dos seus jogadores e traçar as metas? Grande Betinho, ele tá querendo saber quanto que vai ser os 10 dias do Turco Mohamed. Las metas que tenemos, los objetivos son muy claros, eso no varía. Y con respecto a la preparación, te lo fui diciendo recién, las próximas 3 semanas tenemos muchos partidos, entonces vamos a ir poniendo diferentes minutos a todos los jugadores y esperemos en 3 semanas poder ya tener a todo el equipo en buena condición atlética para ahí ya ver el equipo que uno pretende. Bom, é isso, velho. Ele tá pedindo 3 semanas. Eu, honestamente, mas aí eu falo e quem me acompanha já sabe que eu falo isso em fases em que a gente não tinha tanta possibilidade de grandes títulos igual tem hoje. Que eu já acho que o Mineiro deveria ser jogado com o time da Copinha, sub-23, no máximo. Tirando os clássicos e as finais. Então ele está pedindo aí 3 semanas, mas o campeonato tem 4 meses, quase 4 meses, né? Não justifica jogar esse Mineiro. Ainda mais se já tem uma decisão que a gente vai querer ganhar, um clássico também contra o Flamengo. O Flamengo não devia nem jogar esse jogo, pra falar a verdade. O que ele tá fazendo aqui? Quem chamou o Flamengo para disputar a Supercopa? Mas é o que tem, é o regulamento. Então tem uma decisão aí. E a primeira fase do Mineiro é América e Cruzeiro. O resto, velho, ficar no 4º lugar. Isso é a minha opinião, lógico, né? Que quem discorda, tudo bem. Mas a minha opinião é jogar para conhecer o elenco, dar tempo de pré-temporada e entrar para semifinal, velho. E aí sim, aí joga como decisão, né? Tudo bem, tá disputando, pô, vamos ganhar. Quem sabe a gente emenda outra tríplice coroa composta por um mineiro, que aí ele fica importante pra caralho. Mas é isso, vocês não somem não. Grande abraço. Tentar comentar até o final da temporada, vamos ver. Vai ter dia que eu tá muito bêbado, mas vamos fazer isso. Vamos tentar fazer com que fique regular. Beleza? Some não, um grande abraço.